Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Elas nunca venham se desviar, em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Graça e a paz, meus irmãos. Graça e paz, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, é uma honra, um prazer poder estar mais uma vez ministrando na casa do Senhor. Mas a vontade é que todos cresçamos e desenvolvamos no Evangelho do Senhor Jesus. Amém? E todos venhamos a estar ministrando a palavra do Senhor em todos os cantos. Hoje quero levar uma palavra ao coração dos irmãos, que não seja eu, mas o Espírito Santo de Deus, que habita em mim, venha falar melhor no coração dos irmãos. E a palavra nós vamos ler, a base, o ponto principal, no livro de Mateus. Mateus 10. Evangelho de Mateus 10, no 41 e o 42. Vamos ler apenas esses dois pontos. Eu estive pedindo a Deus para que Deus confirmasse a palavra dele. O microfone está meio... Pedindo para que o Senhor confirmasse a palavra dele. Aí os dois hinos, o Senhor confirmou a palavra. E creio que é o que Ele quer aplicar na casa dele hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 41 e 42. Amém? A palavra do Senhor está escrita assim. É isso não. Lucas, me desculpa, igreja. Lucas 10, 41 e 42. Quase que eu tenho que passar para outra palavra. Lucas 41, 42. Jesus amado. Agora a irmãzinha está enrolada ali. Judela. Amém? Para me ser breve, vou fazer a leitura da palavra. Os irmãos depois acompanham aí quem está fazendo na sua Bíblia. Amém? A palavra do Senhor está escrita assim, Lucas 10, 41 e o 42. Respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Eu poderia finalizar aí, mas aí há um ponto interessante onde no 42 diz assim: e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Irmãos, essa passagem é uma passagem muito forte, muito interessante. Eu não vou pregar sobre o que nós lemos, mas tudo que eu quero pregar é pertinente a tal palavra que nós vemos. Porque ali o Senhor Jesus está dizendo a Marta que ela está desesperada, preocupada, com muita bagunça na casa, de certo? Muitas pessoas chegando, porque onde Jesus chegava as pessoas vinham. Então tinha muitas pessoas chegando, ela queria recepcionar todo mundo bem. Ela queria alimentar todo mundo, fazer muito pão, fazer muito chá, muito suco, eu não sei o que servia naquela época. E ela queria atender as pessoas, tratar todos bem. E a bagunça era muito grande, praticamente parece que ela estava sozinha trabalhando. Ela chega a um ponto de ir ao Senhor Jesus e dizer: Senhor, não te incomoda que a minha irmã fica aí assistindo eu trabalhar? Né? Eu estou fazendo tanta coisa, tanta bagunça, tanta coisa para ela me ajudar e ela não está fazendo.
Aí o Senhor Jesus diz para ela simplesmente assim: Marta, a coisa mais importante ela está fazendo. Às vezes você está preocupada com coisa demais, mas o que você deveria preocupar, às vezes passa batido. O ponto, eu li essa passagem para que nós possamos entrar no Evangelho, onde vamos ministrar hoje, é que este ponto fala basicamente a mesma coisa. Ele está dizendo que há muitas coisas acontecendo, mas a mais importante, talvez seja uma só e nós não fazemos. Existem muitos evangelhos pregados e cada um tem a sua particularidade, mas o evangelho principal, o evangelho que nós deveremos preparar para ele é o evangelho da salvação. E o evangelho da salvação, às vezes nós passamos batido. Às vezes a gente não dá atenção, passa batido. Às vezes a gente fica preocupado com Marta, tantas e tantas coisas, atropelamos as coisas importantes para poder participar das coisas que não são importantes. E o interessante é que Jesus diz assim, dela não será tirada. Aquele que escolhe ser salvo, o Senhor não tira a oportunidade dele ser salvo. Não pense aquele, um ou outro, existe uma denominação evangélica que diz que já foram separados, já foram escolhidos tais. Eu creio que há oportunidade para todos até o fim. Então o Senhor não tira a oportunidade daquele que quer. E eu vou ser meio breve, porque as minhas palavras ultimamente é tudo breve. Eu vou logo ao ponto. Aí os irmãos podem perguntar para mim, pastor, mas e os dons espirituais? Os dons que o Senhor fala neles na Bíblia, os dons que o Espírito Santo traz aos seguidores de Jesus, aos apóstolos de Jesus, são para edificação da igreja. Um exemplo, quem tem o dom de cura, ele vem para poder curar aqueles que estão com dificuldade, com sofrimento. Aquele que tem o dom da palavra, ele vem para edificar a igreja e se preparar para dias de amanhã. Aquele que tem o dom do louvor, aquele que tem o dom de salmodiar, aquele que tem o dom de profetizar, são dons para edificar a igreja. Esses dons não levam ninguém para o céu. Pastor, toma cuidado. Dons espirituais não levam ninguém para o céu. Os dons espirituais é para edificar a igreja. Por quê? Porque os dons espirituais vêm e faz com que a igreja tenha um culto com excelência para o Senhor. Os dons espirituais, eles vêm e preparam a igreja para fazer algo bonito para Deus. Algo perfeito, cada um. Paulo vai dizer, como pode um corpo ter 3, 4 braços? Como pode o corpo ser cheio de orelha? Não, cada item no corpo corresponde uma necessidade do corpo. É assim que Paulo está dizendo. Então, é por isso que há uns louvores, outros salmos, o outro prega, o outro profetiza, dons para edificar a igreja. Aí eu vou um pouquinho mais além. Dons não salvam ninguém, é mais fácil levar a pessoa para o inferno. Pastor, agora só ficou doido. Algo de Deus pode levar o cara para o inferno? Pode. Aliás, há poucos dias eu preguei sobre isso aqui, que dons, aliás, bênçãos de Deus, é mais fácil ela te levar para o inferno, do que ela te deixar no caminho para você ir para a salvação. Quer um simples exemplo? O camarada passa a vida inteira falando com Deus, Deus, eu quero um carro, Deus, eu quero um carro, eu preciso de um carro para melhorar, para me vir para a igreja, eu preciso de um carro para me ajudar as pessoas carentes, eu preciso de um carro para me poder visitar minha família, eu preciso de um carro, preciso de um carro, preciso de um carro. Deus dá o carro, cara. Aí o cara larga de fazer a obra de Deus, afasta de Deus, para poder fazer as novas obras que apareceu no caminho, as novas gostosuras, belezuras que atravessam no caminho. Não é assim? Você já deve ter visto isso.
É assim, não é? Eu quero, Senhor, eu quero uma esposa, meu Deus, eu quero um marido, e luta para aquilo, e pede. E Deus dá um marido, Deus dá a esposa. Aí o camarada larga de ir para fazer o que ele fazia para Deus, agradecer a Deus pelo que Deus está dando para ele, e começa a fazer os gostos do marido ou da mulher. Abandona o principal que Deus. Quer dizer, bênçãos que Deus deu, em vez de levar o cara para o céu, faz ele levar ele para o inferno. Quer que eu vá mais além? Dons espirituais, em vez de levar o cara para o céu, leva para o inferno. Deus dá um dom de cura para um cidadão. Ora, busca, Senhor, eu quero abençoar as pessoas, vou pôr a mão, pessoas serão curadas. A hora que eu orar, pessoas vão ser curadas, vai ser bênção, e Deus dá o dom. Aí o camarada faz como está acontecendo em igreja aqui na cidade. Cobra tanto para vir, ou vou ficar 2 dias, o dinheiro que levantar lá nós racha no meio. Você acha que vai para o céu ou vai para o inferno? Então, as belezuras, as maravilhas que nós buscamos, elas nos dão possibilidades de ir para o inferno e não para o céu. Voltando para a palavra, o projeto principal é a salvação. E o evangelho da salvação não é este. O evangelho da salvação é o evangelho eterno da graça de Deus. E ele é simples. O evangelho da salvação é simples. Não tem obstáculo, dificuldade, não tem loucura. Não, pastor, isso não é assim que funciona, não. É difícil. Bem, o próprio Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, Mateus 11, 28. Que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, 29. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, 30. E encontrarei descanso. Eu estou misturando os versículos agora, né? Porque o meu fardo é leve, é Jesus falando, e o meu jugo é suave. Quer dizer, Jesus está dizendo que o que muitos falam que é difícil é fácil, é leve. Ah, ser crente é difícil, mas não tem nada disso. Sabe o que é difícil? É carregar um fardo que não é de Deus. Olha, se eu não tiver o dom, se eu não tiver o dom, isso não leva ninguém para o céu. Só bobeira. Eu não estou aqui raçando bagaço, mas eu falo língua melhor do que muitos. Mas isso não edifica a igreja. O que edifica a igreja é a palavra de Deus. É ela que muda o coração. É ela que leva o cidadão para o céu, porque ele aprende o caminho. Amém? Então, só se não fizer tal promessa, não vai, não, só bobeira. O evangelho da salvação, Deus prega ele e ensina a gente para onde ir. Não é ficar buscando aonde não tem. Mas pastor, peraí, tem os dons. Aí eu vou profundo agora. Porque os dons não, tem os mandamentos. Os dons a gente já falou, mandamentos. E os mandamentos, pastor, como é que faz? Os mandamentos estão impregnados em vocês. Os mandamentos estão impregnados em mim. A gente cresce aprendendo e isso entra em nós. O que não está em nós, a palavra nos ensina. A palavra vai nos edificando a cada dia. Essa é a verdade. Eu não vou falar de nós cristãos, não, vamos falar lá fora. O bandido, o ladrão, quando ele entra na casa de alguém para roubar, quando ele entra numa empresa para roubar, quando ele entra num banco para roubar, ele sabe que ele está fazendo errado. Sabe ou não sabe? Ele tem a consciência que ele está fazendo errado. Quer dizer, ele tem impregnado nele a verdade e a falsidade e a mentira. O que deve e o que não deve fazer, ele escolhe. O homem e a mulher que sai para a rua para prostituir, que vive com lascívia ou que vive com outra que não é a dele, ele sabe que ele está pecando. Ele sente que ele está pecando. Mas ele toma a própria decisão. Me perdoa, irmão, mas os mandamentos de Deus está. Jesus, ele diz claramente, ele não tem enrolo com Jesus. Ele diz: eu vim para que o evangelho seja cumprido. Eu não vim desfazer a lei, eu vim para que a lei seja cumprida. E a lei foi cumprida em Jesus.
Nós não damos conta de cumprir ela. Só que nós não somos como porcos. Os porcos, ele entra no meio do chiqueiro e está aquela lama, aquela sujeira, e ele rola e ele deita. Quando nós pisamos lá na sujeira e sujamos o pé, nós saímos e lavamos. Erramos mesmo. Mas quando nós erramos, nós saímos, lavamos e vida nova. Senhor, me perdoa, vou começar um novo caminho. Agora, quem está na imundícia e gosta da imundícia, ele continua rolando na lama. Não é assim que a Bíblia diz? Que o sujo suje-se mais e o santo santifique-se mais. Vai acontecer de cair? Vai, levanta de novo e vamos para frente. Os mandamentos estão impregnados em nós. Não temos que dizer que eu preciso aprender um novo mandamento. Não, o mandamento está em nós. Nós sabemos o que devemos fazer e o que não devemos. Agora, o evangelho da salvação não é este. O evangelho da salvação, ele não vem. Nós estamos estudando Apocalipse e tem abrido a mente de muita gente, principalmente a minha. Eu sei o que é, como que funciona para mim chegar no céu. Hoje eu sei como é que funciona para mim chegar no céu. Às vezes eu fazia tanta coisa desnecessária, igual Marta. Tanta coisa, tanta loucura. E aí Jesus falou simplesmente para mim: para com isso, Eli, Eli. Não precisa disso não. Só uma coisa importa: siga ela. Eu quero hoje pregar para os irmãos 2 pontos: evangelho da salvação. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Eu vou tocar só em 2 pontos e a gente finaliza. Apocalipse 14, versículo 6, está escrito assim: e vi um outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno. Olha aqui, o anjo veio. Este anjo, isso aqui, quem está acompanhando o que nós estamos estudando, sabe que já está no final, né? Já estamos entrando no ponto final, aonde de agora para frente bestas vão embora, vai ser tudo destruído e o Senhor vai preparar uma nova vida para nós, a nova Jerusalém. Então aqui está no último ponto e ainda há oportunidade. Um anjo veio levar o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Não vai esquecer ninguém. Todos vão escutar o evangelho. 7. Dizendo com grande voz: temei ao Deus, temei a Deus, e dai glória, porque é vindo a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Aí aqui, irmãos, eu vou bater só nesses 2 pontos. Não tira daí não, deixa aí. Eu vou bater só nesses 2 pontos aqui. Temei a Deus e dai glória. Temei a Deus. Por que temei a Deus? Porque Deus é o Deus de todo poder. E se Deus é o Deus de todo poder, ele deve ser temido. O que é temer mesmo, pastor? Temer é ter medo? Não é e é. Pode ter medo de Deus. Só que o ter medo de Deus para o cristão é diferente. O temor com Deus é diferente. Por quê? Porque Davi temia a Deus e ele falava para o Senhor: pode tirar tudo de mim. As coisas estão acontecendo, eu perdi tudo, perdi reino, perdi minhas mulheres, perdi um povo, perdi uma parte do exército, perdi meus filhos. Pode tirar tudo de mim, Senhor, mas não tira de mim a tua presença. Por quê? Porque quem teme a Deus, ele pode temer a Deus ao limite, que ele não quer estar distante de Deus. O temer a Deus é esse: você tem um respeito tão grande por ele, mas não dá conta de ficar longe dele. Porque ele é a sua fonte de respirar. A fonte de água é ele.
a fonte de vida é Ele. Então você não dá conta de ficar longe de Deus. Este é o Deus que nós tememos. Por que temer a Deus? Porque Ele tem o poder de todos os céus e a terra. Ninguém tem poder como Ele. Nem Satanás tem poder. Aliás, Satanás tem poder, mas não pode utilizar. O poder de Satanás não pode ser utilizado sem a autoridade de Deus. Se Deus não o permitir, ele não pode usar. Vou dar um exemplo, Jó. Quando os filhos de Deus vieram prestar conta com o Senhor, no meio deles veio Satanás. Quer dizer, se Satanás veio junto com os filhos de Deus, ele veio prestar conta também. Ele também veio prestar e acertar contas com Deus. Vocês estão entendendo? Quem é esse tal poderoso que precisa de acertar conta com Deus? E aí, Deus tira uma casquinha dele e fala: olha, você já viu meu filho Jó, o quanto ele é perfeito, o quanto ele anda reto, o quanto ele me ama. E aí Satanás fala para mim: também tudo que o senhor dá para ele, o senhor dá tanta coisa para ele que ele vive nessa perfeição, nessa alegria. Aí Deus o permite. Deus diz: faça o que você quiser, pode destruir tudo que ele tem, mas a vida dele você não vai tocar. Vocês estão entendendo aqui aonde eu toquei o ponto? Quer dizer, Satanás olhava para Jó e tinha inveja dele, mas não podia pôr a mão. Só pôs a mão quando Deus falou: agora pode, mas não tira. Tem limites para Satanás trabalhar. Até Satanás tem limite para trabalhar aqui dentro, porque lá fora a Bíblia diz: o mundo já és do maligno. Caiu na mão dele, foi autorizado. Quem quer ficar com Cristo tem uma proteção, porque a palavra de Deus também diz que há o anjo do Senhor ao nosso redor. E depois do redor, ao derredor, Satanás está rugindo como um leão tentando tragá-lo. Isso não é eu falando, não, é a palavra de Deus. Então lá fora o mundo é do maligno, mas aqui dentro há uma proteção. Então há limites para poder fazer, porque o poder supremo é de Deus. E se o poder supremo é de Deus, temei a Ele. Quer ir para o céu? Tema a Deus. Tema o que Ele pode fazer. Tenha respeito com Deus. Segundo ponto: e dai-lhe a glória. Dai-lhe glória, porque é vindo a hora do seu juízo. Dai glória a Deus. A palavra de Deus vai nos ensinar no livro de Lucas também, 4:8. Adorarás somente o Senhor teu Deus, e a Ele prestarás culto. Por quê? Porque como Ele é o Deus de todo poder, Ele exige que a glória seja manifestada a quem tem o poder. Que negócio é esse de Deus tem poder e a gente dá glória a alguém que não tem? Que parada errada é essa, meu irmão? O pastor está falando até gira. Não está errado esse negócio? Deus é o Deus de poder. Aí na hora de dar glória, dá glória para quem não tem. Dá glória para uma estátua que não tem poder, não fala, não... Que negócio é esse? É por isso que a Bíblia diz: adorarás somente o Senhor teu Deus, e a Ele curvará e prestará culto. A Ele, só a Ele, não pode ir para outro. A partir do momento que nós saímos desse segmento, nós estamos fora do projeto de adoração a Deus. Nós estamos fora do projeto que vai para o céu. Porque aqui o anjo que está falando é o anjo que está pregando o evangelho da salvação, o evangelho eterno, o evangelho que vai te levar para o céu. Quer ir para o céu? Simples. Faça em tema a Deus e adore apenas a Ele. Porque só Ele é digno de louvor e adoração. Ninguém mais é digno de louvor e adoração. Por quê? Porque Ele fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Tudo que existe foi feito por Ele, para você e para mim. E se nós fomos agraciados por Deus com essa maravilha que nós vivemos, às vezes todo mundo fala: eu prefiro morrer, mas ninguém quer, né? É da boca para fora.
Todo mundo quer viver nesse espaço aqui. Mas a Bíblia diz que há um lugar preparado para nós que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem o coração palpitou o quanto é maravilhoso aonde nós vamos morar. Às vezes a gente vive um prazer terreno e acha que isso é maravilhoso, e não é. A parte maravilhosa está guardada ainda para nos mostrar no céu. Amém? Essa é a verdade. E se nós insistirmos, sairmos fora do projeto que é de Deus, nós estaremos tirando o nosso corpo fora da salvação. Quer ser salvo? Siga 2 princípios, principais princípios de Deus. Tema a Deus, humilhe-se a Deus, seja humilde a Deus, arrependa dos seus pecados e tema a Deus, ande conforme a vontade dEle. Segundo ponto, dai glória só a Ele. Não glorifique a outro Deus, não. Ele é digno de honra e de glória. Só Ele é digno de honra e de glória. Fique de pé que eu quero orar com você. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado és o teu nome, Jesus. Mateus 10, 28 diz: aqui no mesmo Mateus 10 que nós lemos, versículo 28 está escrito assim: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Olha que sério isso aqui. Às vezes a gente fica com medo do homem sanguinário, a gente fica com medo do diabo, fica com medo do inferno, de alguém que está nos ameaçando. Olha o que Jesus falando: não temais o homem que pode matar o corpo e não pode matar a sua alma. O máximo que pode fazer é matar seu corpo, não pode matar sua alma. Aí ele continua dizendo assim: temais antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o seu corpo quanto a sua alma. Se tiver de temer, não tema o homem que vai te tirar a sua vida, não. Tema aquele que pode tirar a sua vida e lançar ela no inferno. Esse temamos. E é só Deus que tem o poder de nos livrar ou de nos condenar. Está na mão dele. E a decisão é nossa. Ah, pastor, mas eu fiz tanto bem. Não. Você pode ser a melhor pessoa do mundo. Você pode ter feito as maiores caridades do mundo. Nós não somos dignos de ser salvos. Nós seremos salvos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Quem sabe o que é misericórdia, meu irmão? Se você já sabe, mesmo assim eu vou dizer: misericórdia, coração de Deus. Miserável, dependente do coração de Deus. Nós dependemos da misericórdia de Deus para sermos salvos, e está na mão dele. É nós que decidimos aqui o que fazemos. Senhor Jesus, fala melhor a tua igreja, Senhor. Fala, meu Deus, o coração dos teus filhos. Meu Deus, perdoa, Senhor, filhos e filhas, Senhor, que estão aquebrantados, Senhor, que escutou a tua palavra, Senhor, e quer mudança, quer transformação. Transforma-nos, Senhor, nos faça filhos melhores, Senhor, para que possamos andar debaixo da tua graça, debaixo do teu poder, debaixo do teu entendimento, debaixo, Senhor, do que o Senhor quer que nós andemos. Nós queremos andar debaixo da tua mão. Ensina-nos a andarmos debaixo da tua mão, Pai. Perdoa, Senhor, por tantas falhas, por tantos erros, por tanta idolatria nas nossas vidas. Perdoa, Senhor, porque a tua igreja teme ao Senhor. A tua igreja teme ao Senhor e a tua igreja adora somente o Senhor, porque tu és digno de louvor e de adoração. Tu és digno de levantar de madrugada e te exaltar, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e em ti nós confiamos, em nome de Jesus. Só quem crê fala comigo: em nome de Jesus. Eu creio que a salvação está em Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Louvado seja Deus. Irmãos, quarta-feira tem culto de oração. Tem algum recado? Não? Quarta-feira tem culto de oração. Sexta-feira tem ensino, Apocalipse. Nós estamos na aula 11 agora, né? Se eu não me engano, a aula 11. Nós já passamos 10 aulas. A próxima será a aula 11. E eu queria muito que todos viessem. Estamos aprendendo muito. Deus tem sido bom. Amém? Irmãos, aquele que queira ofertar na casa do Senhor, nós somos muito falhos nesse ponto. Mas aquele que queira ofertar, dizimar na casa do Senhor, amém? O gasofilaço está aqui, fique à vontade. E Deus vai honrar a vida dos meus irmãos. Amém? Deixa eu orar primeiro pela oferta e pela vida financeira dos irmãos. Senhor Jesus, abençoa a vida financeira dos teus filhos. Prospera eles, Senhor, cuida deles, Pai, cuida do celeiro da casa de cada um. Não deixe que falte o pão, Pai, mas a prosperidade do céu esteja sobre a casa deles, sobre a conta bancária deles, Pai, sobre o trabalho de cada um. Meu Deus, dê força, meu Deus, nos braços, nas pernas, meu Deus. Levanta os teus filhos e filhas, Senhor, para que a tua força esteja sobre eles. E consiga, meu Deus, mais e mais chegar mais próximo de Ti, tanto financeiramente, Pai, quanto espiritualmente, em nome de Jesus. Prospera a casa dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a última oração, irmãos. Se tem alguma necessidade, algo que não foi solucionado, ponha nessa oração e Deus vai mudar. Deus vai mudar a direção. Amém? Vamos, oremos ao Senhor. Senhor Jesus, meu Deus, entra, meu Deus, na tua igreja, Senhor. Meu Deus, entra nos lares, meu Deus, dos teus filhos. Meu Deus, abençoa, meu Deus, a casa de cada um dos teus filhos. Meu Deus, abençoa, Pai, o trabalho de cada um dos teus filhos. Meu Deus, dê força, meu Deus, para cada um passar por dias difíceis que nós estamos entrando nele. Meu Deus, mas o Senhor sempre foi o nosso socorro, socorra-nos. Meu Deus, tira todo mal, todo levantar maligno, satânico que rodeia nossas vidas, o nosso lar, o nosso relacionamento. Em nome de Jesus eu profetizo mudança, Pai. Eu profetizo, Senhor, o mal vai cair por terra, que nem o mal pode se levantar sobre a vida dos seus filhos. Em nome de Jesus, Satanás, saia da vida dos seus filhos, saia da direção dos seus filhos, saia do caminho dos seus filhos. Em nome de Jesus eu profetizo vitória, vitória e vitória na vida de cada um, em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam a finalizada em nome de Jesus. Aleluia, meu Deus. Aleluia, Jesus. Louvado és o teu nome, Jesus, e exaltado és o teu nome para todos sempre. Aleluia, Jesus. Aleluia. Meu Deus do céu. Rapaz, você vai dar para me arrumar aquele negócio? vou, passa lá, vai subir. Não. Não sei como é que você vai, o que é que você quer não, mas é cola que você raiz? Tá aberto lá, a mas já foi. Pois é, você vai encher, encaixar a peça, deixar ela quieta, à tarde quando você chegar tá seco. Ah, tá. Tem lá cola que serragem, boa mesmo, próprio para madeira, especializada na área da madeira. Oh, prazer, Deus. Como é que não tá no carro?